paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora, em nome de Jesus, ministrar a palavra do nosso Deus. Nesse quadro, é hora de dar a volta por cima. Nós vamos meditar nessa palavra que está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós vamos começar, nosso ponto de partida vai ser o livro de Provérbios. Provérbios, ele é depois de Salmos e foi escrito pelo rei Salomão. Provérbios, capítulo 3. E nós vamos ver aqui o texto, capítulo 3 de Provérbios, o versículo é o versículo 5 e o versículo 6, que fala assim para nós: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então nós vemos aqui a importância de não irmos atrás dos nossos próprios pensamentos e nem dos pensamentos das pessoas. A palavra de Deus diz que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então não tem nenhum problema em pensar, porque nós pensamos, porque nós fomos criados por Deus e Ele nos deu um corpo, alma e espírito, e o pensamento está aí na alma. A alma é a mente, é o intelecto, é a vontade, é o sentimento. Então não tem como você não pensar, não é proibido pensar. Deus não fez robôs, Ele não vai robotizar ninguém. Ele dá a liberdade de cada um pensar, porque isso faz parte da própria justiça de Deus. Todo mundo que está andando com Deus e que tem compromisso com Deus, tem esse compromisso e anda com Deus porque a própria pessoa decidiu. Deus quer que todo mundo ande com Ele, que todo mundo tenha compromisso com Ele, mas nem todos querem ter compromisso e Deus respeita a decisão da pessoa. Deus não obriga ninguém a nada. Agora, tem situações que acontecem conosco que não foi Deus que trouxe aquela situação de dor, aquela situação de angústia, a situação de sofrimento. Não foi Ele que trouxe, porque a Bíblia diz que o diabo que veio para roubar, matar e destruir, e Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então Jesus não veio para dar o sofrimento. Mas quando nós fazemos escolhas erradas e semeamos sementes na carne, então a colheita é uma colheita desagradável. O que acontece? Deus usa essa situação para trazer as pessoas para Ele. Ele não criou uma dor para a pessoa se lembrar dele, mas Deus transforma a maldição em bênção. E muitas pessoas procuram a Deus no momento difícil da vida dela e no momento de dor. Isso acontece com a maioria das pessoas, com raras exceções, isso acontece. Então, quando eu tenho um pensamento, que eu não sou proibida de ter um pensamento, nem você é proibido, porque os homens fazem planos, a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que os homens fazem planos, ela está falando, os homens pensam, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso significa dizer que eu penso, mas eu não posso decidir uma coisa só porque eu pensei, só porque veio na minha cabeça. A palavra de Deus ensina para mim e para você colocar o pensamento que você teve a respeito de uma situação e que eu tive a respeito de uma situação, pegar esse pensamento e colocar diante de Deus. E a partir de então, esperar a resposta que Deus vai dar a respeito daquele pensamento. Se você tem que fazer aquilo, se você tem que fazer uma outra coisa.
se você tem que ir no lugar ou não tem que ir, se você tem que tomar aquela decisão, se você tem que falar aquilo ou não falar, se você tem que se calar diante daquela decisão, diante daquela situação. Então ele está dizendo aqui nesse texto: não te estribes no teu próprio entendimento. Então não confia no teu próprio entendimento, não tome atitude no teu próprio entendimento. E ele fala: confia no Senhor. Não vai atrás daquilo que você está pensando. Aí o versículo 6, ele fala: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, aqui no versículo 6, o que ele está falando? Você vai colocando todo o caminho que você já tem, o plano que você já está vivendo também, nas mãos do Senhor. Você pode não ter colocado antes e já fez. Um exemplo: você planejou e fez. Você ainda pode colocar diante do Senhor? Pode. Ele está falando aqui: reconhece-o em todos os teus caminhos. Então são caminhos que você já fez, planos que você já realizou e já executou. Você coloca diante dele. Se aquilo ali não é de Deus, tem coisas ali, atitudes que você tomou que não foi de Deus, ele está dizendo aqui: se você reconhecer Deus em todos os teus caminhos, em todas as decisões que você já tomou, já decidiu e já realizou, o que ele está dizendo aqui, ó? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, você e eu, nós ainda podemos colocar um caminho já tomado, uma decisão já tomada diante de Deus e pedir: Senhor, eu já fiz isso tudo aqui, eu não tenho certeza se é isso aqui mesmo, mas eu já fiz. Então o Senhor me ajuda, o Senhor me mostra. Ele está falando aqui: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Agora, abrindo um parêntese aqui, esse reconhecer depois que já fez, é para quem não tem entendimento dessa palavra que está sendo ministrada agora. Porque agora eu não posso fazer tudo que dá na minha cabeça e depois orar para Deus abençoar. A gente não está fazendo aqui uma apologia a fazer errado e depois Deus conserta, premeditadamente. Eu fiz sem conhecimento. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento que eu tinha que colocar tudo diante de Deus. Não tinha conhecimento. Mas agora eu tomei conhecimento que eu tenho que pensar e colocar os planos diante do Senhor e não fazer tudo que dá na minha cabeça, mas colocar diante dele e orar e receber uma direção de Deus para tomar uma atitude. Então, a partir de agora eu sei. Então, a partir de agora vai ser assim. Antes eu não sabia. O que eu não sabia, eu peço para ele agora endireitar. O que eu não sabia, eu peço para ele acertar. Mas a partir de agora eu já sei, pela palavra de Deus, que eu tenho que colocar a causa diante do Senhor para ele estar endireitando os meus caminhos. A gente vai ver um texto que está agora em Provérbios, no capítulo 16. O versículo 1 fala assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Então, é aquilo que eu já tinha falado, que você pode fazer o plano, mas a resposta de Deus, a resposta final a respeito daquele assunto vem de Deus. A resposta vem dele. Então, eu posso fazer o plano, não significa que todo plano que eu fiz vai ser um plano que vai dar errado. À medida que você vai andando com Deus e andando na palavra, a mente vai sendo renovada com a palavra. Aí você começa a ir pensando certo. Então você pensou, você vai colocar para Deus, porque a palavra de Deus orienta, mas você pode
ouvir de Deus um 100% de aprovação. Porque a palavra de Deus ainda fala assim, ó: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então você vai obedecendo, você vai fazendo a vontade de Deus, você vai andando no caminho dele, você vai querendo Deus, você vai buscando a Deus. Então quando você tiver um pensamento, você já tem um pensamento todo baseado nesse suporte de comunhão que você tem com ele. Então vai ser um pensamento totalmente aprovado. Mas a palavra de Deus também diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. E lá em Provérbios 4, 29 diz: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Então, mesmo assim, você se deleitando em Deus, obedecendo a Deus, agradando a Deus, querendo saber a vontade de Deus, ainda assim você tem que colocar aquele plano que você traçou diante de Deus. E tem um versículo 2 que fala assim, de Provérbio 16: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então às vezes vai ter coisas que você vai ter certeza que vai ser bom para você, vai ser bom para a tua família, vai ser bom para o teu ministério, você está convicto daquilo. Aí quando você vai orar, o Espírito Santo fala assim, não. Quando você vai colocar diante de Deus, o Senhor fala não. Por quê? Porque há caminhos que parecem aos nossos olhos limpos, caminhos limpos, bons caminhos. Há caminhos que aos nossos olhos parecem bons caminhos, mas diante de Deus não é um bom caminho. Aí o versículo 3 fala assim: entrega ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos. Então você vai entregar ao Senhor aquele caminho, e aquilo que é de Deus, que realmente é de Deus, vai ser estabelecido para você. Isso tudo, esse cuidado nas decisões e nas escolhas, existe para quê? Por que Deus colocou essas sinalizações para nós? Para nos livrar do mal, para nos livrar de fazermos escolhas erradas e irmos para um lugar que não é para nós irmos, e não tomarmos decisões que não é a vontade de Deus. Que a maioria das coisas que nós passamos e que são ruins, a maioria são frutos das escolhas erradas que nós fizemos. Não só isso. Às vezes, mesmo você pegando o plano e colocando diante de Deus, Deus vai falar: não é da minha vontade, não é da minha vontade. E mesmo assim, nós fazemos, mesmo Deus falando. Você acredita nisso? Eu vou ler um texto para você que está em Jeremias, capítulo 6, versículo é o Jeremias capítulo 6, versículo 16, fala assim, ó: assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele.
E achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Então veja bem, Deus falou assim, ó: pergunte pelos caminhos que vocês estão andando, qual é o bom caminho, e andai por ele, pelo bom caminho, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Então quer dizer, mesmo Deus falando, esse caminho aqui não é bom, ou esse aqui é bom, as pessoas vão dizer: eu não vou fazer isso, eu vou fazer o que eu quero. Jeremias capítulo 18 também tem um texto parecido até com esse aqui. Jeremias 18, quer ver? Jeremias 18. Nós temos um texto aqui. Deus falou com eles a respeito de um assunto, enviou o profeta Jeremias para falar com eles. E Jeremias falou assim com eles, no versículo 11, na parte B: convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha a resposta. Mas eles dizem: não há esperança, porque após os nossos projetos andaremos, e cada um fará segundo o propósito obstinado do seu mau coração. Então é o que eu disse para você. Muitas vezes a pessoa até pergunta a Deus a vontade dele. Deus fala a vontade dele e ele fala depois: eu não vou fazer a tua vontade, eu vou fazer o que eu acho mesmo. Eu vou fazer o que eu quero. Mesmo Deus mostrando, a pessoa toma uma atitude contrária àquilo que Deus falou. Aí vamos dizer um exemplo. Se você que está me ouvindo fez isso, você pode estar perguntando: agora eu estou colhendo as consequências dessa atitude que eu tomei lá atrás. Mas a partir de agora, eu quero entregar minha vida para Deus, e eu quero que Ele seja Senhor da minha vida. E você pode estar perguntando assim: eu tenho jeito? Tem. Você tem, porque você está vivo. Você está vivo. Você está me ouvindo, você está vivo. Você pode entregar a sua vida agora diante de Deus, se arrepender das atitudes que você tomou, sabendo que não era vontade de Deus. Você sabia que não era vontade de Deus, mas você fez, e você pode pedir perdão a Deus, e Deus pode te dar uma oportunidade de recomeçar. E a colheita dessas atitudes, dessas escolhas erradas, Deus ainda pode te ajudar a passar por essa situação. Porque Ele é o Deus da graça. Deus não quer te condenar, mas Ele quer mudança na nossa vida. Mas a mudança vem quando? Vem quando eu aceito a vontade de Deus para a minha vida e começo a querer essa vontade, decidir por ela e andar nesse caminho. Ele é aquele que endireita as nossas veredas. Eu posso reconhecer Deus em toda a minha caminhada a partir de agora. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, eu tenho uma dívida com a justiça. A dívida com a justiça, isso tudo a justiça, a própria justiça vai resolver. Agora, Deus pode trabalhar em todas as suas situações e pode ainda operar milagres na tua vida em relação a isso tudo, quando há arrependimento sincero, e quando há quebrantamento, e quando há mudança, e quando há transformação, quando realmente há uma decisão de querer a vontade de Deus. Porque às vezes o que acontece? Nós colocamos tudo diante de Deus, tudo, e falamos: Senhor, faz isso, faz isso, faz isso. Mas em seguida nós continuamos tomando a nossa própria atitude.
Isso é como se fosse um automatismo. Então eu não posso desistir, eu não posso desistir de mim, nem você desistir de você. Vai diante de Deus constantemente, fala: Senhor, eu não quero ser assim, eu não quero agir dessa maneira. Não desiste de você, porque Deus não desistiu de você. Ele tanto não desistiu que está trazendo essa palavra para você ouvir. Vai diante dele: Senhor, eu quero mudança, eu quero transformação, não quero agir dessa forma. Eu quero agir dentro do teu querer e dentro da tua vontade. Me ajuda, me liberta desse espírito de desobediência, esse espírito de impaciência, de precipitação e de rebeldia. Muitas vezes nós tomamos atitudes precipitadas porque nós não queremos esperar. Esperar o quê? O tempo de Deus. Nós achamos que está demorando e que Deus não fez nada, aí eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço o que eu quero. E tem um texto na Bíblia também assim, quer ver? Livro do profeta Isaías. Isaías é antes de Jeremias. Eu estava em Jeremias 18. Agora vamos para Isaías 30. Isaías 30, o versículo 15 fala assim: pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Mas não quisestes. Quer dizer, não quiseram esperar, não quiseram confiar. E eles falaram assim: antes dissestes, não, porém sobre cavalo fugiremos, portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, portanto hão de ser ligeiros os vossos perseguidores. Então Deus falou para eles: sosseguem e tenham confiança. E eles falaram: não, nós vamos fugir, nós vamos sair correndo, nós vamos pegar os cavalos e vamos sair correndo. E Deus falou: vocês vão fugir, vocês vão sair correndo, os inimigos também vão atrás de vocês correndo. E é isso que acontece. Não, porque eu quero fazer agora, tem que ser agora, eu quero fazer hoje e eu quero fazer agora. Eu já esperei muito, Deus não fez, eu vou fazer. Se Deus não fez, você que vai fazer? Acho difícil. Acho difícil não, acho possível. Porque toda atitude que nós tomamos precipitadamente piora aquele problema que nós já tínhamos antes. Então não vale a pena. Não vale a pena. Agora, muitas vezes nós aprendemos como? Infelizmente. Tem gente que fala: não, porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Mas a dor é um despertador. Ela desperta. Porque começa a doer. Então eu começo a refletir. Eu começo a ver que eu errei. A dor desperta, mas ela não me leva para Deus. Ela dá um choque. Eu tenho que tomar uma decisão de voltar, de fazer um retorno e voltar para o caminho que eu estava antes daquela decisão e recomeçar. Agora, esse retorno ninguém quer fazer. Muita gente não quer fazer. Porque o orgulho e a soberba não deixa. As pessoas se preocupam muito com a opinião das outras, porque a pessoa tem que fazer o retorno. Na mesma hora vem um pensamento assim: o que vão pensar de mim? Vão me chamar de bobo, vão dizer que eu fracassei. Esse retorno vai ficar exposto. O retorno fica exposto mesmo. Quando todo mundo que faz retorno, ninguém precisa falar, todo mundo vê. Aí tem gente que vai lá e critica e fala: viu, bem feito para você. Você andou esse pedação todo, agora teve que voltar. Aí critica a pessoa e zomba da pessoa. E muita gente não quer passar por isso. Muita gente não quer passar. Agora preste atenção. Se nós passarmos por isso, nós vamos passar porque nós erramos. Estamos consertando um erro.
E Jesus que não errou e foi humilhado por nós. E ele que não errou foi envergonhado lá na cruz. E um monte de gente gritando, crucifica-o, tudo por nossa causa. E não era por causa dele. E você não quer fazer um retorno que é por sua causa mesmo. É por sua causa. Você que errou. Você que fez uma escolha errada. Eu não quero fazer um retorno que eu fiz uma escolha errada, porque eu estou preocupada com a opinião alheia. Quem morreu na cruz não foi a opinião alheia. Quem morreu na cruz para nos salvar é Jesus. E quando você faz o retorno, Jesus está te aplaudindo. Jesus está te dando a maior força. Porque Ele quer consertar o teu caminho e o meu. Ele quer corrigir. Reconhece-o em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. O que Deus mais quer é endireitar as nossas veredas. Porque é só no caminho certo que a bênção vem, que a vitória vem, que o milagre acontece. E muitos milagres e bênçãos nós perdemos porque o caminho não estava consertado, porque eu estava andando. Ah, mas Deus é misericordioso e Ele abençoa. Eu creio que Ele é misericordioso e Ele abençoa mesmo, mas vai ter uma hora que o caminho errado e a escolha errada sempre vai fechar essa porta aí de misericórdia. Porque Deus não pode te dar linha a vida inteira. Tem uma hora que você vai ser corrigido. Uma hora que eu vou ser corrigido. E a palavra de Deus diz que na hora da correção, que todo mundo, no momento da correção, não gosta. Fica chateado. Mas aquela correção é para o nosso bem. E a palavra de Deus ainda diz: fira-me o justo, e será como óleo derramado sobre a minha cabeça, que a minha alma não vai rejeitar. Então, quando Deus está corrigindo, quando Ele que é justo está corrigindo, eu tenho que deixar. Vai ser como um óleo sobre a minha cabeça. Vai ser a vontade de Deus na minha vida. Eu vou voltar para um propósito de Deus. Eu vou voltar para um plano que Deus tem para a minha vida. É isso que é importante. Agora, se as pessoas estão me criticando, estão zombando, deixa para lá. O importante é eu fazer a vontade de Deus. E quando eu faço esse retorno, eu posso perder amigos que eu conheci nesse caminho, que não vão concordar. Lugares que eu ia, que eram até confortáveis para mim, que era bom para minha alma, eu não vou poder mais ir nesses lugares. Então pode haver perda, mas lá na frente você vai ter ganho, porque muitas vezes é preciso perder para ganhar. Jesus falou que quem perde a sua alma vai ganhar. Então vai perder a vontade da alma, o prazer da alma, para ganhar aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que vai satisfazer a vontade de Deus e vai satisfazer o nosso espírito. Porque aquilo que o nosso espírito se agrada, é esse que é o caminho de Deus. A carne, ela anda na contramão da vontade de Deus. Então, há uma luta entre a carne e o espírito. O que o espírito quer não é o que a carne quer. Por isso que Jesus falou para a gente vigiar. Porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então eu tenho que vigiar para andar naquilo que é a vontade de Deus. Então, para finalizar, vamos ler o nosso ponto de partida, que foi Provérbios capítulo 3. A gente vai finalizar agora com esse texto orando. Capítulo 3, o versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Deus te abençoe muitíssimo, que você seja cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que hoje é uma noite de oportunidade, uma noite de acerto,
uma noite de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para Ele endireitar as nossas veredas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor é um Deus que nos ama a ponto de nos corrigir, a ponto de nos fazer voltar de um caminho que nós já tínhamos andado bastante, para fazer um retorno e endireitar os nossos caminhos. Muito obrigada porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer nos abençoar, corrigindo a nossa vida, acertando os nossos caminhos, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que não quer te obedecer e que não consegue obedecer e que nem quer conseguir. Escolheram andar num caminho contra a Tua palavra e contra a Tua vontade. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas, que o Senhor continue tocando no coração deles e dando para eles a oportunidade de se acertar em Ti, em nome de Jesus. Traz quebrantamento para o nosso coração, tira todo esse orgulho, toda essa soberba, para não voltar a fazer aquilo que é a Tua vontade, para não fazer o retorno. Em nome de Jesus, Deus te abençoe muitíssimo.